A Arlequina já apareceu bastante aqui no canal, eu já até expliquei como ela acabou se tornando a personagem vazia e medíocre que se tornou, então eu decidi me aventurar na minha própria criatividade e reimaginar uma história de redenção e verdadeira evolução para a personagem, e para isso eu vou estar usando a clássica estrutura de 3 atos, então a cada capítulo no vídeo a gente vai para um momento diferente e o que eu faria com ela na história nessa parte específica, então vamos lá. Ato 1. O começo. Aqui temos a trajetória padrão definida pelo Paul Dini, então eu não vou perder tanto tempo assim nela, mas ela tem um papel essencial em mostrar que a Harley nunca foi flor que se cheire, e por isso mesmo que ela saia do lado do Coringa, ela ainda tem essa vontade de cometer crimes, é algo que ela acha divertido, poder abraçar esse lado dela. Afinal, na própria HQ do Paul Dini, ela se mostra uma grande mau caráter, adulterando resultados de provas para se formar como psiquiatra, e indo ali trabalhar no asilo Arkham, mostrando que ela sempre teve um gosto por fazer coisa errada. O incidente. Ela se depara com o Coringa e cai na conversa dele. Ele faz um trocadilho com seu nome, resultando em Harley Quinn, que pra gente é Arlequina na tradução, e é exatamente o que acontece na HQ do Dini. Enquanto o Coringa tenta fazê-la cair no seu papo furado e com o tempo ela se apega demais a ele e cria um plano para os dois escaparem. A negação. Totalmente trajada como Arlequina, ela começa a atuar ao lado do Coringa em seus crimes e percebe como a gravidade dele está aumentando cada vez mais, ao ponto dela até hesitar em alguns momentos. Apesar de ser alguém manipulável e com gosto por fazer coisa errada, matar indiscriminadamente quase sem motivo algum começou a se provar algo que testa não só a moralidade dela como a própria identidade. Por um momento ela mal se reconhece por participar daquelas coisas horríveis como explodir um hospital só porque é engraçado pro Coringa. Mas ela se deixa cair nos sentimentos que desenvolveu por ele antes, afinal ele é seu pudinzinho. Ato 2, o primeiro obstáculo. Eles invadem uma estufa para roubar algumas plantas para a composição do gás do riso, quando então eles são atacados pela Era Venenosa, que no decorrer da luta percebe os distratos do Coringa contra a Arlequina e a necessidade dele de se sobressair em detrimento dela. Por um momento ela prende a Arlequina e a questiona do porquê ela tá com ele se ele apenas faz mal para ela, e ela fica sem resposta. O Coringa liberta, os dois fogem, encerrando a luta num empate. O segundo obstáculo. O Coringa põe em prática um atentado com o gás do riso que chama a atenção do Batman, e durante a luta acirrada o Batman nota como a Arlequina parece perturbada e até meio distante de certa forma, com os pensamentos em outro lugar enquanto ajuda o Coringa. Você não é como ele. Ele diz e pede para ela olhar com atenção ao que ela está causando, quando ela então nota entre as vítimas do gás do riso até mesmo crianças, o que faz algo dentro dela se quebrar. O Coringa consegue criar uma oportunidade para os dois fugirem e puxa ela junto, a xingando por ter ficado parada sem fazer nada, só olhando para o ar. O terceiro obstáculo. Em meio à fuga, o Batman se põe atrás deles, atacando com tudo que tem para conseguir pará-los. A Arlequina então dispara uma bazuca próxima ao Batmóvel para interromper a perseguição, mas não deixa de olhar para o carro do Batman conforme ele se afasta no horizonte, já que a explosão colocou civis em perigo e ele precisa salvá-los. O que mais uma vez faz ela se perder nos próprios pensamentos. Em seu esconderijo, o Coringa reclama como seus planos não funcionaram, a Arlequina tenta se aproximar dele mesmo com os distratos, e tal qual na HQ Amor Louco, ela decide culpar o Batman por não ter uma vida calma e feliz com o Coringa, então ela cria seu plano para pegá-lo. O desastre. Assim como na HQ, ela usa dos planos descartados pelo Coringa, usa contra o Batman a pena que ele sente por ela para fazê-lo cair numa armadilha e então entregá-lo de mão beijada pro Coringa. Quando o Coringa chega e vê que ela roubou o grande feito dele, ele a joga da janela do prédio para sua aparente morte. Afinal, ninguém tem o direito de matar o Batman além do Coringa. A crise. Ela teve sorte de cair entre latões de lixo e outros descartes. Ferida, muito machucada, mas ainda consciente e capaz de se mover, ela não deixa que ninguém a veja no local, então foge para o primeiro lugar que lhe veio à memória, a estufa. Ao entrar lá, ela desmaia. Quando acorda, a Era Venenosa diz que cuidou dela, que teve de aplicar algumas substâncias que mudaram o corpo dela, a deixaram mais resistente e tolerante às toxinas e venenos para poder salvar a vida dela dos ferimentos. Elas discutem o acontecido, com a Era instigando ainda mais as dúvidas da Harley, a falando sobre o tipo de criatura que ela estava se tornando ao lado do Coringa. Sem autonomia, sem liberdade, apenas uma boneca sem vontade e que ele podia brincar e quebrar sempre que quisesse.
E se olhando no espelho ao limpar o rosto, ela vê metade dele coberto pela maquiagem de Arlequina e a outra metade com sua verdadeira face. Ato 3, o clímax. O Coringa foi pego pelo Batman, mas assim que os dois entraram no asilo Arkham, bem parecido com o começo do jogo de 2009, as luzes piscam, tudo começa a falhar, e então várias raízes e galhos surgem no lugar, tomando completamente a ala inicial do Arkham. Um desses galhos atravessa uma parede e puxa o Coringa para outro canto, o Batman vai atrás dele, mas a Era Venenosa se põe em seu caminho, dizendo que outra pessoa tem assuntos importantes com o Coringa e ela não vai permitir que ele interrompa. O Coringa tá então numa ala aberta, as luzes que se acendem são vermelhas e brancas, uma música de circo toca, ele olha ao redor sem saber o que virá ou de onde virá, então um chapéu de Arlequim cai perto dele. E quando faz menção de pegá-lo no chão, uma marreta de madeira acerta sua cara o jogando pra longe. Eles lutam usando vários equipamentos típicos como as dentaduras explosivas, a flor que espirra ácido, e no momento a Arlequina o prende contra a parede com a haste do martelo, pressionando seu pescoço e quase o sufocando. Ele tenta usar de palavras agradáveis com ela e no momento que ela parece ceder, ele faz a flor espirrar gás do riso. Ela tosse e cai pra trás largando o martelo. Ele chuta ela dizendo que ela sempre será uma imitação barata dele, será pra sempre apenas sua Arlequina. E com um sorriso no rosto ela diz que não, que ela é sua própria Queen. E ele nota uma das dentaduras presa em seu paletó que então explode jogando contra a parede de novo, quase inconsciente. O gás do riso não funcionou em nada contra ela graças às melhorias da Era Venenosa, mas ela ainda queria dá-lo uma última oportunidade para saber se havia alguma salvação para os dois. E com os golpes baixos que levou, todas suas dúvidas desapareceram. Ela pega seu martelo sem pestanejar, mas antes que ele possa encontrar a cabeça do Coringa e estourá-la contra a parede, o Batman diz: chega! Ele já teve o que merecia. No que a Era Venenosa presa pelo Batman também diz: você é melhor do que ele, prove isso. Ela então abaixa a arma e se volta para eles, no que o Coringa levanta dando risada e ela apenas vira um socão na cara dele, o desmaiando de vez. Ação decrescente. O Batman reconhece o que elas fizeram, mas sabe que não pode deixar elas simplesmente ir embora. A Harley então se entrega e as duas são levadas para uma ala mais inteira do Arkham, já que a entrada vai ter que passar por reformas. Espero que tenha aprendido a lição e a escolher pessoas melhores, diz o Batman enquanto leva as duas sob custódia, e a Harley diz que sim, isso ela com certeza aprendeu, no que ela então dá uma esbarrada de leve no ombro da Era. Resolução. Em suas celas, postas lado a lado, as duas conversam sobre o que vão fazer dali pra frente enquanto a Harley brinca com um punhado de cartas de baralho. Elas ouvem conversas nos corredores dizendo que o Coringa conseguiu escapar de novo e a Era se questiona se ela vai tentar atacá-lo mais uma vez. Ela diz que isso é uma página virada e que dali pra frente ela tem companhia melhor para ajudar a atacar o caos em Gotham City, mas sem perder a mão como ele fazia. É pra tudo ser apenas divertido. O fim. Ela puxa então uma carta Coringa do baralho dizendo que não teria graça se todas as cartas fossem iguais. Ela então desce a carta pro chão e sorri ao puxar a seguinte, dizendo: e agora eu tenho uma carta bem melhor na manga. No que ela coloca sobre a carta Coringa, uma rainha de ouros. Deu um trabalhinho, mas aqui estamos. Deixa aí seus comentários o que você achou dessa reimaginação da história da Arlequina, que a partir desse ponto só se chamaria Queen, porque aí você mantém a temática da identidade visual de naipes de cartas e tal, só que ressignificando completamente o simbolismo dela. E eu particularmente gostei de fazer de Queen um trocadilho pra Queen, né, rainha em inglês. Afinal, dali pra frente ela é a rainha das próprias decisões e sem mais se prender ao passado em absolutamente nada. Pode ser cringe, mas funciona pra narrativa e é isso que importa, ser funcional e coerente. Curte, comenta e compartilha esse vídeo pra ele chegar a mais pessoas e o canal continuar a crescer. Eu conto demais com seu apoio. E eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima.